Boa noite, igreja. É uma alegria podermos estar aqui reunidos nessa noite para colocar as nossas famílias no altar do Senhor. Então você que está entrando, eu vou pedir que você vá ao seu assento, que a gente possa ir entrando na frequência do Espírito Santo nessa noite. Nós podemos sentir já o Senhor nesse lugar. Eu quero te dar as boas-vindas porque você está aqui numa sexta-feira, um dia de trabalho, para buscar o Senhor pela sua casa. E o nosso Deus está aqui, com os olhos fitos em nós, disposto a nos abençoar, a cuidar de nós, a entrar na necessidade que tanto a gente tem clamado a Ele dentro do nosso lar. Irmãos, que você crie no seu coração grandes expectativas daquilo que você sabe de necessidade que você tem dentro da sua casa, dentro da sua família. Que você entenda que o Senhor tem um amor incondicional por você, por mim, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, por tudo aquilo que tem relação com você, pelos seus filhos, que possivelmente possam não estar aqui, mas o Senhor os visita nessa hora em nome de Jesus. Eu quero te convidar para que você se coloque de pé. Não há forma melhor do que começar uma adoração, começar um culto, senão pela oração. A oração, nós buscamos o coração do nosso Deus e entregamos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, o ambiente, tudo é dele, tudo é para ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos e glorificamos o seu santo e poderoso nome. Honra, glória, poder e majestade sejam dados sempre ao Senhor, o único que é digno de receber toda a nossa adoração. Senhor, nós sabemos que esse congresso que se inicia no dia de hoje, ele nasceu em primeiro lugar no teu coração. E nós nos alegramos porque estamos debaixo de obediência, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, dado à nossa mente, ao nosso coração. E nós, ó Deus, queremos cumprir unicamente a tua vontade. Essa igreja, ó Deus, que ela seja, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor espera. A igreja que completa nesse ano 20 anos de existência, o Senhor já sonhava com ela. E muito obrigado por isso. Muito obrigado a Deus por esse tempo na tua presença. Muito obrigado por esse congresso. Muito obrigado por tudo aquilo que ainda há de acontecer nesses 2 dias de congresso da família. Nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que sem ti não temos aonde ir, não temos como ir e não temos aonde chegar. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Deus, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que eventualmente não puderam vir. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas necessidades. E nós queremos apresentar ao Senhor tudo, absolutamente tudo, que o Senhor conduza a nossa vida. Nós oramos entregando esse culto ao Senhor. Faça conforme aprouver em seu coração. E nós estamos aqui para te adorar e bendizer o teu nome. Louvado e engrandecido seja o Senhor em todo o tempo. Nós oramos assim agradecidos ao Senhor e oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Donde
posto ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, moê-lo fazendo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto de seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Glória a Deus. É lindo ver vocês adorando. Parabéns. É muito bom, né, irmãos, ver o nosso ministério de adolescentes adorando ao Senhor nessa noite. É lindo demais. Nunca parem. Não deixe que o inimigo deixe vocês pararem, se entristecerem, esmurecerem, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Irmãos, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Né? A palavra de Deus nos diz lá em Atos 12, que quando Pedro foi preso por Herodes, num dado momento naquela cela, apareceu um anjo e acendeu-se uma luz divina. O anjo acordou e disse para ele: ei, levanta-te, depressa. E assim ele fez e seguiu esse anjo. No mesmo momento que o anjo falou com ele, aquelas correntes foram libertas. Quantos de nós nessa noite precisamos nos libertar de algumas correntes? Quantas famílias que aqui estão hoje, que estão pela internet nos assistindo, precisam que essas correntes sejam quebradas? Mas no momento que Pedro estava naquela prisão, a igreja de Cristo orava por ele. E nós temos uma igreja aqui reunida hoje. Para quê? Para nós orarmos. Nós estamos aqui para orar e para clamar ao Senhor por libertação, assim como foi com Pedro. E ele saiu com o anjo e passou pelo primeiro posto dos soldados, passou pelo segundo posto dos soldados. Quando ele se viu diante de um portão de ferro, esse portão de ferro se abriu. Porque não era só Pedro e o anjo, era Jesus ali com eles. E aonde o Senhor está, cadeias são quebradas, portões são arrebentados pelo poder do nosso Deus. Eu vou te convidar nessa noite a vir aqui à frente e clamar por isso. Nós vamos orar por isso nesse momento. Para que cadeias sejam quebradas nas nossas famílias. Ou se é por um filho que você vem orar, vem pensando nesse filho, nessa família, nessa pessoa que precisa de cura, que precisa de libertação. E se você quer vir com a tua família, abraçada aqui com os teus filhos, com o teu marido na frente, venha também, eu te convido nessa hora. Eu queria convidar as mães das nossas meninas que estão no louvor, Fernanda, que abraça ele, a Luanda, para a gente, nesse momento de oração, a gente poder estar orando com elas em família. Ive, Fran, Ellen. Os irmãos vão estar orando daí, nós vamos estar orando daqui. Lorena, vem aqui comigo. Nós vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Vamos levar o nosso coração ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui nessa hora.
Ó Deus, eu te apresento aqui, Senhor, os nossos filhos. Eu te apresento a minha casa. Eu te apresento todas as famílias da Igreja Batista Carioca. Eu te apresento a vida de todas as famílias dos pastores dessa igreja, Senhor. Eu te apresento a vida de todas as famílias da liderança dessa igreja, Senhor. Os que aqui não estão, Senhor, visita nessa hora, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, vai adentrando os nossos lares e quebrando tudo que precisa ser quebrado, Senhor, de correntes. E rasgando todo o véu que precisa ser rasgado, Deus. Arrebentando os portões que precisam ser arrebentados, Senhor, porque Tu está chegando, Jesus. Tu passeia no nosso meio nessa hora, Deus. E nós podemos sentir a Tua presença, Jesus. Sê conosco, Deus, sê com a nossa casa. Sê com as nossas debilidades, dificuldades, pecados, Senhor. Nós colocamos diante do altar do Senhor nessa hora todas as nossas dificuldades, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu levou sobre si todas as nossas enfermidades também, Senhor. E nós Te pedimos cura, Deus, por todas elas, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual, Senhor. Toca em nós, Senhor, como só Tu sabes tocar. Porque aonde Tu chega, Senhor, tudo se faz novo. E é esse novo de Deus que nós queremos ver na nossa casa e dentro dos nossos lares, Senhor, nesses dias de congresso. Nesse final de semana que consagramos a Ti, Senhor, onde aqui estaremos, sexta, sábado e domingo, Senhor. Porque cremos que Tu estarás aqui disposto a nos abençoar, Senhor. O Teu povo clama nessa hora, Deus, porque crê num Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Teu povo clama nessa hora, Deus, porque crê que Tu és o ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus. E por Ti, para Ti, são todas as coisas. Nós Te agradecemos, Senhor, e nos alegramos por sentir o Teu poder e a Tua presença nessa noite. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando, igreja? Amém.
a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem quis fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, nenhum homem quis fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem quis fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Irmãos, podem se assentar. Nós vamos falar rapidinho dos avisos. Se você chegou e ainda não tirou a foto com a sua família, cadê Clarinha? Clarinha está por aqui? Ela está ali fora, no final do culto. Na direita, como quem vai para os banheiros, nós temos um banner lindo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Tire a sua foto. Amanhã, quando você voltar para estar conosco mais uma vez, você vai receber essa foto como um presente do Ministério da Família. Tá? Após o culto, nós teremos uma cantina e um momento de comunhão maravilhoso lá fora. Então, não vá embora logo. Tem muita coisa para acontecer. Você deve ter recebido um papelzinho rosa. Todo mundo recebeu para o sorteio? Ótimo. Porque no final, lá no momento de comunhão, nós vamos ter os sorteios. E quem não gosta de ganhar presente aí? É? Rapidamente, irmãos. Amanhã, nós estaremos aqui a partir das 4 horas. Nós teremos uma oficina maravilhosa, um palestrante de alto nível, falando de... Me ajuda aí, finanças. Finanças na família. É importante. Traga o seu adolescente, traga o seu jovem que está em casa, traga o seu esposo, sua esposa, venha a família toda, porque a linguagem é para nós todos. Se um dentro de casa não estiver de acordo com como a gente precisa estar, as finanças não andam, irmãos.
E nós nos preocupamos com essa área também, por isso nós trouxemos essa pessoa para estar falando para a gente às 4 horas. Às 6 a gente tem um momento para o lanche, às 19 a gente volta para o culto, onde teremos o pastor da Igreja Batista de Irajá, da área de família também. Vai ser bênção demais, tá? No domingo de manhã, não faça almoço em casa não, minhas irmãs. Você que está em casa assistindo pela internet também, nós vamos ter almoço da família, vem almoçar na igreja. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai ter o pastor Carlito Paz aqui à noite. Serão 3 dias exponenciais. Não deixe de viver nenhum desses dias, senão você vai estar perdendo. Amém. E para completar, nós estamos já vivendo, desde um bom tempo, né? O aniversário da nossa igreja, né? 6, 7 e 8 de junho. 6 e 8 com o nosso culto, com convidados, com pregadores também excelentes. Então é importante que você esteja, né, aí no dia 6, o pastor Bruno e a cantora Elaine Martins. Tem alguém aí que não conhece a Elaine Martins? Não, né? Todo mundo, faz isso não, irmã. Todo mundo conhece a Elaine Martins. E o pastor Bruno tem uma história com essa igreja, né, pastor? E eu, há algum tempo, já acompanhava o pastor Bruno lá, ele é da Igreja Batista da Atitude, em Vitória, né? Então, eu tenho acompanhado ele, você vê que é realmente um homem de Deus. No dia 7, nós vamos ter a festa da nossa igreja. Então, como o pastor tem falado aqui, domingo após domingo, é importante que você vá, faça a sua inscrição, vai ser uma grande festa, para que nós possamos estar juntos, né? Então, faça um esforço de você estar presente, de poder estar junto com a sua igreja nesse momento de grande festa. E no dia 8 você esteja aqui também adorando e cultuando ao Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes eu quero deixar uma palavra para você, rapidamente, sobre os dízimos e sobre as ofertas. Eu queria compartilhar com você algo que eu li, que eu reli, e que me trouxe ao coração de que Jericó é o nosso dízimo. A honra que desbloqueia as promessas. Observe o que diz o livro de Josué no seu capítulo 6, versículo 17 ao 19, ele diz assim: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vos condenado não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Observe o que diz o versículo 7, capítulo 7, versículo 1, do mesmo livro de Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmãos, Jericó foi a primeira cidade que foi conquistada por Israel para entrar na terra prometida. E a palavra nos diz assim: toda prata e ouro, os utensílios de ferro e bronze são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. E por que isso? Porque Jericó era fruto, era primeiro fruto da promessa. Na economia espiritual de Deus, o primeiro sempre pertence ao Senhor. Jericó representa o dízimo. E o que nós falamos sobre o dízimo representa honra, irmão. É muito mais do que o seu bolso, do que o meu bolso. Dízimo representa a honra. Observe o que diz o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Ou seja, o dízimo não é simplesmente uma devolução. É honra, é entrega, é prioridade na minha vida e na sua vida. É dizer: Senhor, Tu és o dono da terra prometida. Eu só conquisto porque o Senhor está comigo. Israel, ele não ganhou Jericó pela espada, mas sim com a presença do Senhor naquele lugar.
Por isso a primeira conquista foi consagrada a ele. Irmãos, o dízimo, ele protege e também libera cada um de nós. Josué capítulo 7, Acã reteve parte do que era do Senhor. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Israel foi totalmente derrotado por uma cidade pequena chamada Ai. O que era para ser avanço acabou virando um recuo, porque o que não entregamos ao Senhor pode se tornar uma brecha na minha vida e na sua vida, irmão. Mas o que nós consagramos, o que você consagra ao Senhor, Ele protege, Ele guarda debaixo das suas asas. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu abrirei as janelas do céu e repreenderei o devorador. Há proteção nesse princípio. E qual é o princípio? O princípio da entrega. O dízimo, ele pode ser considerado por mim e por você um escudo. E o que eu quero dizer com isso? Uma guarda, uma proteção espiritual sobre tudo que permanece, sobre tudo que você mantém, tudo que está guardado. O Senhor está guardando com você. E tudo que você consagra ao Senhor, Ele também protege. O dízimo é fé, o dízimo não é lei. Gênesis 14 diz assim: Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, antes da lei. Hebreus 7, versículo 8: aqui recebe dízimos quem morre, lá porém os recebe aquele de quem se testifica que vive. Quando você entrega o dízimo, você está rapidamente dizendo o seguinte: Jesus vive, e Jesus reina na minha vida e também nas minhas finanças. Irmãos, dízimos e ofertas não é uma prática de religiosidade. Dízimos e ofertas é adoração, é um governo espiritual que você entrega nas mãos do Senhor. Ou seja, a cidade de Jericó era a cidade de Deus. Ai foi entregue ao povo. Quando você entrega a Deus o que é dele, Ele entrega a você o que é seu. Se você quer viver Canaã, comece entregando Jericó. O dízimo é o primeiro passo para uma caminhada de vitória, uma caminhada de provisão e uma caminhada de muita paz na presença do Senhor. Ainda que venham as lutas, e elas virão. Jericó foi o primeiro e pertenceu ao Senhor. Quando nós honramos a Deus com as primícias, irmãos, Ele libera o restante com ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entregue hoje o seu dízimo, mas entregue o seu dízimo e as suas ofertas com fé, porque o que você consagra, o Senhor protege. Nós possamos agora sair dos nossos lugares e entregar com fé no Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos adorar ao Senhor. Esperança viva.
Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nessa noite eu tenho o privilégio de poder receber o meu amigo, se assim eu posso dizer, e é verdade, pastor Adálvaro. Ele vai se apresentar, né, porque tem ali a sua primeira dama, que todos nós conhecemos, né, a irmã Beth, uma bênção, uma família que a gente ama muito. Mas eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar pela vida do pastor Adálvaro. Ele vai trazer uma mensagem do céu para mim e para você. Aceitou prontamente o convite, não o meu convite, mas o convite da nossa igreja, da Igreja Batista Carioca, e aprove o Senhor que ele pudesse estar aqui com a gente hoje. Estenda as suas mãos aqui em direção ao pastor Adálvaro e vamos orar. Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, nós apresentamos a vida do teu servo na tua presença. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o use de forma sobrenatural e abundante, que tudo aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, que use o teu servo, ó Deus, que use a sua boca, a sua mente, o seu coração, Senhor. E que também cada um de nós estejamos com os nossos corações e mente abertas para poder receber tudo aquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós. Em honra e glória ao teu nome, nós oramos assim agradecidos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Varão, que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui. O pastor Marcelo me trouxe o convite. Fiquei feliz. Conheço a igreja aqui, tanto a Beth falar, as meninas lá, Marcelo, né, Luciano. O pastor Washington é uma benção, ele sempre profetiza sobre a minha vida. Toda vez que ele me vê, ele fala assim, é bom ver um rico. Aí eu fico atrás olhando assim, ver se tem algum espelho, ele se vendo, né? Mas é bom a gente aceitar essas declarações, né? Bom, Lucas 1:37 é o texto base, porque para Deus não há nada impossível. E eu creio que todos nós que já aceitamos a Jesus, temos experimentado todos os dias que isso é uma grande verdade. Então é maravilhoso sabermos da capacidade do nosso Deus, que Ele não tem impossíveis diante dEle. E isso é uma coisa que nos traz conforto, segurança, nos traz confiança, sobretudo no convívio da família. O grande desafio é termos uma família equilibrada, abençoada nos dias de hoje. Mas o nosso Deus está conosco. Isso é um motivo da gente se alegrar e descansar nele. O nosso Deus, Ele pode fazer tudo, e Ele faz. Na verdade, a Bíblia nos revela em Efésios 3:20, que Ele pode fazer infinitamente mais que nós pedimos ou pensamos. Contudo, apesar de não precisar de nada e de ninguém, o nosso Deus, Ele tem um prazer em que nós participemos da sua obra. Temos um pequeno pedaço aí para fazer, não que Deus dependa disso, mas Ele nos dá o privilégio de ser participativo. Em Mateus 7:12, diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu quero fazer aqui trazer uma ilustração, não sei se os irmãos já conhecem. Conta a história que um certo soldado americano, voltando da guerra, encontrou uma cidade muito empobrecida por causa do conflito mundial. Tal situação levava as pessoas que habitavam naquela cidade a agirem de forma muito egoísta. E ele não tinha o que comer, ele não era daquela cidade, conhecia ninguém. Então ele tentou pedir algo nas casas e ninguém dava nada a ele. Andando pelas ruas daquela cidade, ele tropeçou numa pedra e imediatamente surgiu uma ideia. Ele pegou
aquela pedra e foi para o meio da praça daquela cidade e começou a gritar: se eu tivesse uma panela grande e um pouco de água, eu faria dessa pedra uma deliciosa sopa. As pessoas ouviam aquilo e ficavam curiosas. Então, o primeiro curioso pegou a panela, pegou a água e entregou na mão daquele velho soldado. E ele pegou a pedra, colocou dentro daquela panela, botou numa fogueira que ele havia feito. E ele então gritou: se eu tivesse algumas cebolas, essa sopa ficaria deliciosa. Outro morador correu, pegou algumas cebolas e entregou na mão daquele soldado. O soldado falou: agora seria bom ter cenouras. O outro morador correu, pegou cenouras e entregou na mão daquele velho guerreiro. Se eu tivesse um pedaço de carne, essa sopa ficaria muito nutritiva. Rapidamente surgiu um bom pedaço de carne. O veterano de guerra disse: lembrei do sal, que a tudo dá sabor. Se eu tivesse um pouco, seria ótimo. Uma moradora daquela cidade empobrecida correu e ofereceu sal. Cada ingrediente que o ex-combatente mencionava chegava às suas mãos. A sopa ficou pronta. O soldado se serviu e declarou: que sopa maravilhosa! Então todos pegaram e provaram da sopa e ficaram maravilhados com aquela iguaria. A moral dessa história é que numa cidade que imperava o egoísmo por conta da miséria, a união fez surgir uma excelente refeição. Não é diferente da nossa vida familiar, né, irmãos? Nós precisamos promover a união dos membros da nossa família, também nossos parentes e, lógico, indo também para o nível de amigos. No Salmo 133 diz assim, os irmãos bem conhecem: como é bom e agradável viverem os irmãos unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muitos acreditam que a união entre os irmãos começa na igreja, quando na verdade, se não houver união dentro da nossa casa, não temos bom êxito. A comunhão, ela tem que começar na nossa casa, porque a nossa casa é a igreja. Aqui é a congregação de diversas igrejas. Quero convidar você a olhar para o lado e falar assim: sua casa é uma igreja. Você pode falar para o seu irmão: sua casa é uma igreja. E a gente vem para cá e se reúne com as diversas igrejas. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Se nós tivermos isso como realidade na nossa casa, amém. Se não, a gente passa a ter um ambiente de hipocrisia. E eu creio que ninguém aqui vive na hipocrisia. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós queremos viver em comunhão. E isso começa na nossa casa. Há bênçãos que só recebemos na coletividade. Versículo 3 desse salmo diz, no final: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde há união, há a bênção do Senhor. Se não tiver união, a Bíblia é bem clara em dizer que o nosso Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos viver num ambiente de paz. E a nossa casa tem que ter paz, porque o Senhor, Ele nos deu, nos outorgou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então nós temos paz, amém, irmãos? Temos paz e temos que exercer essa paz. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Podemos afirmar isso baseado em Romanos 8:32, que fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar. E aí, fica tranquilo,
para a gente. Agora, temos que fazer a nossa parte. O que podemos fazer para que a nossa família não viva sem as bênçãos de Deus? Eu medito muito num texto que se encontra em Isaías 58, versículo 8 ao 11, que eu sempre falo para a Beth, sempre falo lá na igreja. Eu esqueci de me apresentar, sou pastor da Igreja Nova Vida em Bom Pastor, lá em Belfor Roxo. Alguém conhece Belfor Roxo aí? Dá um convite para vocês irem lá. Sei que o pessoal tem medo, né? Mas é tranquilo lá, é tranquilo, graças a Deus. Amém? Está ali uma ovelha ali. E também esqueci de apresentar minha esposa, vocês já conhecem, né? Irmã Beth, que morava aqui perto. Uma bênção do Senhor, que o Senhor me concedeu, a irmã Beth, né? Então, em Isaías, eu falo para ela, nós podemos viver constantemente em jejum. Claro que não jejum físico, jejum alimentar. Mas em Isaías 58, eu não vou ler todo o texto referente ao jejum, mas eu falo assim, o jejum ele pode ser de procedimento também. Porque o Senhor, nesse texto, ele fala a Israel, será que é o jejum que alguém fica se sacrificando, que me agrada? Mais ou menos isso, eu não estou falando nas palavras exatas. Mas aí ele vem e fala o jejum que agrada a ele e que promove bênçãos para a nossa casa. Então, Isaías 58, versículo 8 diz, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem, aí vem o jejum, não de alimento. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como mananciais cujas águas nunca secam. Essa pode ser a realidade da nossa casa. Amém? Então veja, quando não vivemos de forma agradável a Deus, tudo fica dificultoso, tudo fica difícil. Então o Senhor vem falando assim, no versículo 8, então vocês, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, se nós fizermos aquilo que agrada a Deus, se nós nos negarmos, porque o que significa agradar a Deus? Na verdade, a essência disso é negar a nós mesmos. E quando a gente nega a nós mesmos, nós agradamos ao nosso Deus. Fazer a vontade dEle. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando a gente aceita Jesus, Ele vem morar conosco, acabou. E aí então a gente passa a ser guiado por Ele. Ser guiados por Ele. Ser orientados por Ele. E aí a gente vai vencendo e promovendo bênção para a nossa vida e também para a nossa família. A cura brotará sem demora, versículo 8 ainda continua dizendo, a justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Quantos lares vivem com dedos ameaçadores e linguagem ofensiva, que está aí registrado no versículo 9. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, se tirarem, olha a condicional, se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Nós não podemos aceitar em nossas casas linguagem ofensiva, dedo que acusa. E aí eu peço permissão ao pastor Washington e aos pastores para fazer uma brincadeira aqui. Na igreja eu falo muito. Aqui servidão, hoje eu penso que servidão nos nossos dias é tudo ficar nas costas de alguém. Estamos falando de família, né? Aí eu vou mexer aqui. Quem lava a louça em casa? E glória a Deus, aleluia. Não é lavadora não, automática não, né?
Quem ajuda nas tarefas domésticas, que fica só nas costas de uma, né? Ou de um, não é razoável isso, né? Isso é uma servidão, é só uma brincadeira, só para a gente entender o contexto da coisa. O dedo que ameaça. Nós sabemos que o acusador, o diabo, ele gosta de acusar, ele gosta de ameaçar, e isso não é um procedimento correto para os discípulos de Jesus. Linguagem ofensiva. Hoje a gente vê brigas na rua, no trânsito, nas lojas, porque as pessoas não sabem falar, não pedem, por favor, licença, é tudo cheio de marra, uma dificuldade tremenda. A gente tem que ter muito cuidado. E isso começa em casa. Se eu não falar direito com a minha esposa, vai dar ruim. Se ela não fala direito comigo, vai dar ruim. Com os filhos, a mesma coisa. Então nós precisamos ter sabedoria no falar. Por quê? Porque Deus fala direito conosco. Deus não fala de forma grosseira com a gente, não é verdade, irmão? Ele até nos chama de filhinhos, né? Amados. Então nós precisamos ter cuidado e seguir o exemplo do nosso Senhor. Quando vivemos num lar sem conflitos, sem atritos, temos condições de acudir quem está numa situação de aflição. Versículo 10. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Só uma pessoa que vive no lar abençoado pode ajudar a outra que não está no lar abençoado. Porque fica difícil para a gente, num lar de confusão, de briga, levar uma palavra. Até podemos fazer, mas o inimigo vai ficar acusando. Você é tão legal na rua, tão legal no trabalho, tão legal na igreja, mas em casa você é uma lástima. Não é legal. Eu sei que aqui não acontece isso em nome de Jesus. Só em Bom Pastor. Mas estamos trabalhando para isso não acontecer lá também. Então veja, nossa casa deve refletir a luz do Senhor. Nós temos que ter esse cuidado. E a gente que mora aqui, né? Eu, quando morava lá em Belford Roxo, morava em casa, era um pouquinho melhor nesse aspecto, porque casa é longe, né? Mas apartamento, irmão, você espirra, todo mundo ouve. E às vezes a gente está lá, né? Sai com a Bíblia no domingo para ir para a igreja, mas se não tiver cuidado com a forma que fala, o tom que fala, as pessoas ficam, ué, eles são crentes, ué, cadê a luz? E o Senhor não quer isso. E por isso ele nos deu a paz, ele declarou que nós somos a luz do mundo, e a luz do Senhor está sobre nós. E nós temos que ter essa sabedoria. A minha casa representa o reino de Deus. A minha casa tem que sair som agradável a Deus e vai agradar quem está ao redor. E as pessoas irão se perguntar, por que esse pessoal vive tão bem assim? Aí você vai falar, eu congrego na Igreja Batista Carioca, eu congrego em tal igreja, vai fazer uma visita, vai ter um congresso de família, vai ter isso, aquilo, outro, e a pessoa chega na casa do Senhor, ouve a palavra de Deus e pode ser liberta, salva, em nome de Jesus. O Senhor tem um lugar especial para a nossa família. Por quê? Em Mateus 5, 15 e 16, o Senhor Jesus falou assim, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz também de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma boa obra é ter uma família abençoada, equilibrada, referência, não perfeita ainda, porque aqui a gente não vai conseguir. Deus está trabalhando na nossa vida, nos aperfeiçoando, mas aqui ainda temos essa condição de imperfeição. Mas Deus está investindo pesado na nossa vida. Você pode falar isso para o seu irmão que está ao seu lado? Deus está investindo pesado na sua vida, meu irmão. Deus está te aperfeiçoando, dia após dia. Deus, Ele não desiste de nós, graças a Deus por isso. Então veja, temos a promessa
que nos garante um diferencial. Versículo 11, lá de Isaías 58, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como mananciais cujas águas nunca secam. Isso é promessa, era promessa para Israel e é promessa para nós, somos Israel de Deus, a igreja. Então nós precisamos tomar posse dessa bênção e lembrar que o Senhor, Ele nos guia continuamente. Não há um só dia da vida do crente, do cristão, daquele que se rende a Deus, que o Senhor não o guie. A gente pode até não seguir, mas Ele fala, mas Ele orienta. Há uma prontidão de Deus para nos guiar. Então, quando a gente está com o ouvido sensível ao Espírito Santo, Ele vai falando até nas pequenas coisas. Deus não vai se preocupar com isso, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Eu tenho uma experiência para contar de uma pessoa que foi um dos meus pais na fé. Eu tive 3, né? Um pastor e 2 irmãos que foram na casa onde eu estava para evangelizar uma pessoa, e eu aceitei Jesus naquela ocasião. E esse rapaz, ele tinha um cabelo muito estranho. Não sei quem conhece a Guga Chácara aqui, quem conhece? Tipo aquele camarada. Um cabelo estranho. E todo mundo zoava aquele rapaz, todo mundo brincava com ele. Aí um dia, a gente almoçava junto, porque trabalhávamos perto. Ele trabalhava na Embratel, eu trabalhava na Light. E aí nós fomos almoçar lá no centro da cidade. Aí ele apareceu com o cabelo cortado. Todo mundo reparou. Ficou um cabelo, um corte legal. Aí todo mundo, pô, ficou legal, Paulinho, muito bacana e tal. Aí ele, rapaz, você não sabe da maior. Eu fui dormir e perguntei a Deus, Senhor, como é que você quer o meu cabelo? E Deus deu a ele em sonho como o cabelo dele tinha que ser cortado. E ele chegou lá no barbeiro, pediu para cortar, e ficou muito bom. E a gente fica assim, pô, mas será que Deus se preocupa com isso? Qual é o pai que não cuida do seu filho nos mínimos detalhes, irmão? Então Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Agora, resta a nós, a nossa participação é ouvir o que Deus quer que nós façamos. Quem é que nunca teve uma experiência de estar em casa e de repente tem que falar alguma coisa para a esposa, ou a esposa para o marido, aí vou falar agora, aí o Espírito Santo fala assim, não fala agora. Aí você vai lá e fala e dá um maior problema. Quem já teve essa experiência? Quem já teve? Acontece ou não acontece? Não é o momento. Vou falar. Aí chega lá, pum. Não fale assim. Fala para o seu irmão, Deus te guia em cada detalhe, meu irmão. Você pode falar isso, seu irmão? Eu sei que você não gosta de falar muito. Eu tenho esse jeito de pregar, me perdoe, né? Eu gosto de participação também. Senão o pessoal acaba dormindo, né? E aí, caso o senhor não é para dormir, né? Amém, pastor? Então veja, o Senhor os guiará continuamente. E lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas não secam. Isso é para a nossa família, em nome de Jesus. O que falta para fazermos a diferença? Nada. Se tivermos a atitude certa, mesmo diante das dificuldades. Aquele veterano de guerra poderia ficar murmurando. Poxa, guerrei, lutei pela minha nação, pela minha pátria, agora eu volto, mas não tenho nada para comer. Mas não, ele foi pedir, ninguém queria dar, porque havia um ambiente de egoísmo, onde há miséria, há egoísmo. Ele teve uma ideia e simplesmente colocou aquela ideia, extraindo das pessoas o melhor delas. Cada um foi dando o que podia dar. Temos dado o melhor de nós mesmos em casa, incentivando os nossos familiares a darem também o melhor de si. O processo de aperfeiçoamento de Deus inclui relacionamento interpessoal. A gente está vivendo um tempo muito difícil.
que as pessoas estão cada vez mais egoístas. Agora tem um tal de bebê reborn. É isso? Nem sei falar esse nome. Camarada, a pessoa, não sei nem dizer, pega um boneco, diz que é o filho. A gente até entende quando a pessoa pega um animal de estimação, mas animal de estimação dá trabalho. Tem que dar banho, levar no veterinário, dar comida e tal. O boneco não, agora lógico, evidente, né? A pessoa, não, é meu filho. E ainda vai falar, esse é meu melhor amigo. O boneco não tem vida. Então veja, as pessoas não querem ter um relacionamento interpessoal. Às vezes dentro de casa, gente que vive isolada no quarto, não tem relacionamento em casa, ou não se conversa. E eu quero que você leia em Provérbios 27, 17, não sei se você conhece esse texto, que fala assim, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Irmãos, se nós não convivermos com outras pessoas, em especial dentro de casa, não ter um convívio legal dentro de casa, a gente vira bicho, a gente vira umas pessoas assim, intolerantes, a gente não tem como se aperfeiçoar, só com a convivência, só com o dia a dia que a gente vai melhorando. Só seremos pessoas melhores se valorizarmos relacionamentos, e isso começa dentro de casa. Ah, eu me dou muito bem no trabalho, dou muito bem na faculdade, mas quando eu chego em casa, não rola. Porque onde é que nós temos que ser mais bem relacionados? É em casa. Porque se tivermos um bom relacionamento dentro de casa, iremos levar isso para qualquer lugar. Agora, eu me dou bem no trabalho, dou bem com a vizinhança, mas dentro de casa, todo mundo aponta o dedo para mim. Eu preciso lembrar que sirvo ao Deus do impossível, que vai mudar a minha vida, mudar a minha forma de ser, para a minha família ser cada vez mais abençoada. Qual o roteiro que devemos seguir para vivermos uma vida abençoada? A começar dentro de casa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o que é bem, Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmão, laboratório de bênção é em casa. Se eu não consigo praticar na minha casa esses preceitos aqui, não adianta em outro lugar. E veja que, no versículo 9, não pague o mal com o mal. Às vezes dentro de casa a gente não consegue exercer isso. Fulano não lavou a sua louça. Estou dando um exemplo, né? Também não vou lavar. Fulano não ajudou a pagar a conta de luz. Também não vou ajudar. Olha aí. Ah, não vou ajudar nada em casa não. Não ofenda em casa, não ofenda em lugar nenhum. Se alguém ofende em casa, perdoa, porque na rua eu perdoo, mas em casa não, tem algo errado. E veja, respondam com palavras de bênção. Nós temos que ter uma boca abençoada. As palavras que saem da nossa boca, elas têm que trazer vida e não morte. Veja, e nós fomos chamados para isso, como diz o texto, pois para isto mesmo vocês foram chamados.
a fim de receberem bênção por herança. Olha aí, implica em receber bênção também. E aí no versículo 10, pois aquele que quer amar a vida, ter dias felizes, refreia sua língua do quê? Do mal. E evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste do mal e pratique o bem. Isso é em casa, irmão, e também nos outros lugares. Em casa é onde nasce esse comportamento e ele passa a ser uma prática nossa. Passa a ser algo natural. Não sei se você, né, tem esse privilégio. Eu fui criado com uma baixinha desse tamanho assim, minha mãe, nordestina, braba. Naquela época, os mais antigos sabem disso. Ela podia xingar, os filhos não. Quem já viveu isso? Não era assim, irmão? O que eu quero dizer com isso? Fui treinado, eu não tenho o hábito de xingar. Não tenho nenhuma dificuldade. Até antes de ser crente, não tive dificuldade. Por quê? Fui treinado. Então, quando a gente é treinado, eu preciso treinar, ser bênção na minha casa. Casa é lugar de treinamento para ser bênção. Se eu não sou bênção em casa, não serei nos outros lugares. Se eu tentar, será hipocrisia. Então, a nossa casa é um campo de treinamento para sermos pessoas melhores. Pessoas onde chega, a luz do Senhor chega também. Pessoas que chegam nos lugares e pensam, essa pessoa chegou aqui, tem um ambiente diferente, é agradável. E nós precisamos, então, valorizar a nossa casa. Precisamos ser aquela pedra da história que eu contei. Porque, por conta daquela pedra, o soldado teve a ideia de fazer a sopa e conseguiu todos os ingredientes para fazer uma deliciosa sopa. Seja essa pedra, seja alguém que promove, né, algo bom nas pessoas, a começar dentro de casa. Nossas famílias podem e devem refletir a glória do Senhor, porque para Deus não há impossível. Talvez você possa estar com uma família um pouco conturbada no momento, mas Deus vai operar um milagre através da sua vida, se colocando como essa pedra que eu contei a história aqui, para que Deus use você para que a sua família viva um ambiente melhor. A sua família é uma bênção em nome de Jesus. Não aceite as acusações do inimigo. Lembre-se, Deus quer te guiar continuamente. E a bênção maior é saber que Ele está dentro de nós. Ele está entre nós e Ele quer cuidar da nossa casa. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham recebido algo de Deus. Esse foi o recado que Deus mandou trazer. Assim que o Marcelo me chamou a pregar, veio essa mensagem no meu coração. Que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus, pastor. Irmãos, quantos receberam dessa mensagem do Senhor no seu coração? Amém? Pastor Adálvaro, essa mensagem, ela fala alguma coisa no meu coração, que eu às vezes converso, ou seja, com a igreja, com os irmãos mais próximos, que tem relação com a hipocrisia. Não adianta nada a gente querer daqui, do púlpito, né? Fala até para nós, pastores, né? Do púlpito a gente querer ser algo que a gente não consegue ser na nossa casa. Então eu quero dizer para você que Deus, pelo menos ao meu coração, trouxe algo que era fundamental que eu pudesse ouvir. De continuar no caminho em que Deus coloca cada um de nós. A igreja, ela é no domingo. Mas a gente precisa viver, irmãos, tudo isso que a gente aprendeu, mais
no dia de hoje, a gente precisa viver isso todos os dias da nossa vida. E aí, possivelmente, você fala assim: mas pastor, já falei isso algumas vezes, mas você não conhece a minha vida, você não sabe as minhas dificuldades. Mas Deus conhece. E se você não colocar o Senhor acima dessa dificuldade que você está enfrentando, você não vai conseguir avançar. Porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado. Então, continue consagrando a sua vida ao Senhor. E permita que palavras trazidas do céu como essa, elas encontrem morada no teu coração. O congresso da família, o sermão, as mensagens, o domingo, a quarta, a quinta, que tem o culto dos surdos. Você já deve ter ouvido centenas, dezenas de sermões em que Deus falou com você. Mas o que eu trago para você nessa hora é que você aplique isso todos os dias da sua vida. Esse é o desafio para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos adorar com o ministério de adolescentes da nossa igreja. Vamos ficar de pé, gente, para a gente adorar o nosso Senhor. Muitos confiam em carro e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e
Amém? Você pode se sentar. Antes da oração final, da palavra final, a Luciana vai fazer um sorteio aqui, vai ter um carro, uma moto. O senhor que vai sortear para mim. Vamos ver para quem que a gente vai dar. Tira um papel aí, Um pastor. carro, uma moto, que mais? Um jet ski. Tá achando que vocês estão achando que vai ganhar caneta, bic, escrita fina? Não. Irmãos, nós temos aqui 4 vouchers da Maison Meyer, que é um salão na Dias da Cruz, maravilhoso, tá? Então nós vamos começar sorteando esses 4 aqui, as meninas que gostam. 3584. 3584, tá aí? Aê, Matheus, vai dar para namorada ou para mãe? Pega aqui rapidinho, pode tirar outro, pastor. Vai dar ruim, Matheus. Para quem que você vai dar? Pode falar, pastor. 3519. 3519. Quem? Rogério levantou a mão ali, achei que era ele. 3519, ninguém? Tá, vamos pro próximo, em outro. 3535. 3535. Aê! A esposa vai ganhar um serviço lá no cabeleireiro. Não precisa não, meu irmão, fica tranquilo. Pode falar, pastor. Pode ficar. 3530. Quem? 3530. Aê, Naná, pega aqui. Mais um, pastor. Qual é o seu? Vai, Deixa eu ver vai, aqui. a Lorena tá aqui. Vai, tira o meu. Precisa não. 3583. Quase, Lorena. 3583. É o último do salão, hein? Ninguém? Próximo, pastor. Vamos embora. Próximo. 3529. 3529. Aqui, a Ana. Vamos sortear mais 4. Nós temos 4 coolers ali para levar latinha gelada para a praia. Dá um aqui, pastor Marcelo. Ó, a pastor Adálvaro ganhou um desse. 3522. Aí, passou perto. É a Clarice? Aqui, Clarice! É marmelada, né? Mais um. Temos mais 3 vou ainda. pegar uma do cantinho aqui. 3588. 3588. Vem, Aninha! Mais um, pastor. Os adolescentes estão... Estão arrasando os adolescentes. Os adolescentes estão cobrando 3504. Quem é? 3504. Ninguém? Então, vamos lá. Então, próximo. 3516. 3516. Alguém ganhou aí atrás? João Felipe? Ah! 3504 era o seu? Então vem buscar. Acabamos os nossos sorteios. Parabéns, João Felipe. Vem cá, Edileia. Leva o seu. É seu. Parabéns. Encerramos. Agora vamos lá, pastor, a bênção apostólica. Por favor. Eu nunca ganhei nenhuma caneta Bic. Você já cantou? Já ganhou? Bic escrita fina para dizer... Graças. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos terminando esse momento. Meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui 16 horas. Não falte. Convide pessoas para nós começarmos o congresso amanhã, aprendendo sobre finanças. Esse é um tema imprescindível, tá certo? De repente, muita coisa que você diz assim, eu queria que a minha família mudasse. Vai começar a mudança pelo dinheiro, pelas finanças. E a Bíblia fala muito de dinheiro. A Bíblia fala muito de organização. A Bíblia fala muito de prosperidade. Acabou de falar aqui. Tá certo? Agora, às vezes, nós estamos tão formatados
que não queremos nem aprender. Precisamos aprender. Vença tudo que você puder para estar amanhã de tarde. Adolescentes, jovens, todos participando aqui, para que nós tenhamos o quê? Um futuro brilhante, né? Pessoas prósperas, conforme disse o texto de Isaías 58, para que nós sejamos luz para as nações. O povo de Deus precisa ser um povo que abençoa outros povos. Mas como é que nós vamos abençoar se a nossa vida estiver tão seca, tão escassa? Vida de escassez. E a escassez tem que ser vencida pela abundante bênção de Deus sobre nós. Amém? Amanhã, 16 horas, nós estaremos aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo venham sobre nós. De igual modo, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Diante
correr, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar. Ei, ei. Jesus, Jesus, Jesus.